Viver em apatia é morrer aos poucos, chamando de calma aquilo que na verdade é medo de existir. Oblomov começa o romance dentro de seu quarto, deitado, envolto em lençóis. O ambiente é descrito como abafado, parado no tempo, onde nada se move. Esse quarto é metáfora de sua alma, um espaço sem arejamento, sem abertura ao mundo. Ele passa os dias planejando como poderia organizar a vida, mas cada intenção é engolida pela paralisia. A vida inteira de Oblomov não era mais que um sonho sem começo, sem fim, sem resolução, escreve Goncharov. Hoje, nosso quarto é muitas vezes invisível. Não é feito de paredes, mas de hábitos que nos isolam. Quantos de nós passamos dias dentro de uma rotina automática, fechados em bolhas digitais, consumindo conteúdos sem de fato viver nada? Assim como Oblomov, estamos rodeados de possibilidades, mas escolhemos o conforto da repetição. Esse quarto moderno pode ser o emprego que detestamos, mas que não abandonamos. Pode ser a relação falida que insistimos em manter por medo de recomeçar. Pode ser a rotina que anestesia qualquer desejo de mudança. Nós também fechamos as cortinas e fingimos que o mundo lá fora não existe. O perigo está em acreditar que essa imobilidade é escolha consciente, quando na verdade é apenas fuga. O quarto de Oblomov não é apenas dele. Tornou-se o símbolo de todos os espaços onde nos refugiamos para adiar a vida. Oblomov não era apenas preguiçoso. Sua condição ultrapassava a simples falta de vontade de se levantar da cama. Ele era tomado por um tédio profundo, uma incapacidade de ver sentido em qualquer ação. Esse tédio é uma forma de morte antecipada. Ele sonhava com viagens, amizades, transformações, mas tudo permanecia apenas no campo nebuloso da imaginação. Nunca havia gesto, nunca havia risco. Ele sonhava não com a vida, mas com a sombra dela, escreve Goncharov. A frase é lapidar. Quem se entrega ao tédio não vive, apenas projeta uma sombra de vida que nunca se realiza. No romance, o tédio é quase um personagem invisível, rondando Oblomov como uma névoa que o sufoca lentamente. Ele não sente grandes paixões, não enfrenta grandes dores, não trava batalhas decisivas. Seu perigo está justamente na ausência de movimento. É o vazio que o corrói por dentro. É como se estivesse sempre à beira da vida, mas sem atravessar a linha. O tempo passa, mas nada acontece. Na modernidade, o tédio se transformou. Não nasce mais da monotonia de uma vida aristocrática sem desafios, mas da saturação de estímulos. Vivemos imersos em notificações, séries, timelines infinitas, notícias em cascata. Nunca tivemos tanto para consumir e, paradoxalmente, nunca estivemos tão entediados. O excesso nos anestesia. E o mais grave, não sabemos mais lidar com o tédio. Na menor fresta de silêncio, buscamos preencher o vazio com a tela. Esperar em uma fila já parece insuportável. Estar em um ônibus sem fones de ouvido é quase um castigo. Em vez de escutarmos o que o tédio tem a nos dizer, fugimos dele com distrações rápidas. Ao menor sinal de desconforto, buscamos uma dose de dopamina digital. Mas o tédio é perigoso exatamente por isso, porque não o enfrentamos. Ele nos domina. Evitamos tanto sentir esse vazio que acabamos entregando nossa liberdade às redes e aos algoritmos que sabem explorá-lo melhor do que nós. Fugimos do tédio, mas essa fuga é o que nos aprisiona. E se ousássemos permanecer nele? Se ao invés de correr para o celular, escutássemos o que o tédio quer revelar? Talvez descobriríamos que ele aponta para algo maior, a falta de sentido real em nossas vidas. O tédio nos obriga a encarar o vazio. E esse vazio é insuportável porque denuncia que nossas escolhas não têm profundidade. É mais fácil ignorar isso deslizando a tela do que admitir que precisamos mudar. O perigo do tédio é que ele não dói como uma ferida aberta. Ele age como veneno lento, corrói sem que percebamos.
mata projetos, mina relações, sabota a criatividade. É capaz de nos transformar em sombras de nós mesmos, sempre sonhando com a vida, mas nunca vivendo. E o problema não é apenas sentir tédio, isso é humano e inevitável. O problema é não saber o que fazer com ele. Em vez de permitir que ele se torne espaço de criação, de reflexão, de reinvenção, nós o preenchemos com estímulos que nos deixam ainda mais esvaziados. Fugimos tanto do tédio que nunca aprendemos a escutá-lo. O tédio hoje não é ausência de conteúdo, mas ausência de presença. É estar cercado de estímulos, mas ausente de si mesmo. É assistir à vida, seja pela janela de um quarto fechado ou pela tela de um celular, e nunca atravessar o limite para agir. Antes de continuar, se você está gostando deste tipo de conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho e garante que você receba os próximos capítulos dessa jornada reflexiva. No romance, Olga é uma mulher inteligente, sensível e cheia de vitalidade. Ela enxerga em Oblomov algo que ele próprio não vê, um potencial adormecido. O ama não apenas pelo que ele é, mas pelo que poderia ser se tivesse coragem de despertar. É ela quem tenta puxá-lo para fora da inércia, apresentando-lhe uma vida de movimento, de escolhas, de ação. Mas Oblomov corresponde apenas em palavras, nunca em gestos. Em um dos diálogos mais reveladores, Olga lhe diz: "Você sempre fala do amanhã. Mas e hoje, Oblomov? O que será de hoje?" E ele, sorrindo de forma tímida, responde: Hoje estou cansado. Amanhã sim, amanhã será diferente." A cada tentativa dela de mover o relacionamento para a realidade, ele se refugia na promessa de um futuro que nunca chega. Olga o ama de verdade, mas o amor não se alimenta apenas de intenções. Ele precisa de coragem, de presença, de movimento. E o que Oblomov oferece é apenas contemplação, nunca atitude. Ela o questiona em outra cena. Por que você não faz nada? Por que não se levanta, não decide, não age? Ao que ele responde com um silêncio pesado, um gesto de ombros, como se a própria vida fosse um esforço insuportável. O tempo passa e Olga percebe uma verdade dolorosa. Oblomov nunca mudará. Seu amor, que começou como esperança, transforma-se em desilusão. Ela conclui com tristeza que, se continuar ao lado dele, também será engolida pela apatia, e então decide partir. É um dos pontos mais trágicos do romance, porque ali se desfaz uma das poucas chances de transformação que Oblomov teria. Quantas relações modernas não terminam exatamente assim? Quantos amores não morrem por falta de atitude, não por falta de sentimento? Esperamos demais para dizer o que sentimos, para corrigir erros, para enfrentar conversas difíceis. Achamos que o amor sobreviverá ao silêncio, à demora, à inércia, mas ele não sobrevive. Hoje, ainda mascaramos nossa passividade com gestos superficiais, curtidas em redes sociais, mensagens rápidas, emojis enviados como substitutos de presença real. Mas relacionamentos não se sustentam de migalhas digitais. Amar exige coragem, de se expor, de mudar, de agir. Olga abandona Oblomov porque entende que viver ao lado dele significaria ser arrastada para a mesma paralisia. Muitos hoje abandonam relações pelo mesmo motivo. Ninguém aguenta viver ao lado de quem sempre adia tudo. O amor não se sustenta no campo das ideias. É preciso mais do que intenção. É preciso ação. Oblomov amava em silêncio, mas não se movia. E perdeu quem mais poderia salvá-lo de sua própria inércia. E nós, quantas vezes não estamos também adiando gestos simples que poderiam salvar nossos relacionamentos? Quantas vezes não repetimos a tragédia de Oblomov, deixando que a inércia corroa aquilo que mais importa? Talvez a maior lição desse capítulo seja a mais dura. Se não tivermos coragem de agir, perderemos quem mais poderia nos despertar.
Oblomov gostava de se pensar como alguém tranquilo, que não se agitava com as pressões do mundo. Via nisso uma virtude, uma prova de superioridade. Na verdade, sua calma era apenas máscara para o medo. Era covardia transformada em filosofia. Nós também usamos essa máscara. Quantas vezes dizemos, sou calmo, não gosto de briga, quando na verdade estamos apenas evitando assumir responsabilidades? Quantas vezes confundimos serenidade com acomodação? É fácil disfarçar a fuga como equilíbrio. A modernidade trouxe até um glamour para essa postura. O discurso de viver em paz muitas vezes esconde a recusa de enfrentar os conflitos inevitáveis da vida. Assim como Oblomov acreditava estar acima da correria dos outros, nós nos iludimos pensando que somos mais conscientes porque não nos agitamos. Mas essa calma, quando examinada de perto, é apenas a covardia de quem prefere não lutar. O verdadeiro espírito tranquilo não foge das batalhas, mas as enfrenta sem desespero. Oblomov não era tranquilo, era paralisado. E precisamos ter cuidado para não repetir sua ilusão em nossas próprias vidas. Oblomov tinha sempre alguém a quem atribuir sua falta de ação. Eram as circunstâncias, os criados, os amigos, a sociedade, nunca ele mesmo. Esse traço se repete hoje de forma assustadora. Quantas vezes culpamos o governo, o mercado, a família, a escola? Quantas vezes dissemos, não consigo porque não tenho apoio, não dá porque o mundo é injusto? E de fato, o mundo é injusto, as estruturas são pesadas. Mas muitas vezes usamos isso como muleta para justificar nossa própria inércia. É fácil criticar políticos pela internet, é fácil denunciar corrupção em comentários, é fácil lamentar a desigualdade. Difícil é assumir o que podemos fazer em nosso raio de ação. Preferimos ser juízes de sofá, indignados digitais, como se a crítica já fosse ação, mas não é. Oblomov mostra o perigo de terceirizar a culpa. Ficamos paralisados, esperando que o outro faça, que o outro mude, que o outro enfrente. Enquanto isso, a vida passa. E no fim, descobrimos que o verdadeiro culpado da nossa paralisia não era o mundo, mas nós mesmos. Em várias passagens do romance, Oblomov promete a si mesmo que amanhã mudará tudo. Amanhã ele se levantará cedo, amanhã irá ao trabalho, amanhã escreverá uma carta, amanhã começará sua vida. Mas esse amanhã nunca chega. É sempre adiado, como se a vida fosse uma dívida que se paga depois, mas que nunca se quita. Oblomov vive em uma eternidade de ensaio, sempre à espera do momento certo, mas incapaz de entrar em cena. Quantos de nós não repetimos esse mesmo padrão? Quantas vezes dissemos, amanhã começo a dieta, amanhã procuro emprego, amanhã vou resolver esse problema. Os dias viram semanas, as semanas viram meses, e os meses se tornam anos. O tempo que acreditávamos possuir se dissolve silenciosamente. Oblomov envelhece sem perceber, assim como nós envelhecemos esperando pelo dia ideal que nunca chega. Na modernidade, essa promessa de amanhã é alimentada por uma ilusão ainda mais cruel. Acreditamos que sempre haverá tempo, que a vida pode ser ensaiada indefinidamente. Alimentamos a fantasia de que haverá uma segunda chance, um novo começo mágico, um momento em que finalmente estaremos preparados. Enquanto isso, o mundo se transforma ao nosso redor. A procrastinação nos poupa da dor do esforço imediato, mas cobra juros altíssimos no futuro. É nesse cenário que surge Stoltz, o amigo alemão de Oblomov. Filho de um comerciante prático e de uma mãe disciplinada, Stoltz é o oposto completo de Oblomov. É ativo, trabalhador, determinado. Para ele, viver é agir, é construir, é transformar. Onde Oblomov sonha, Stoltz executa. Onde Oblomov hesita, Stoltz decide. A amizade entre os dois funciona como um contraste vivo. De um lado, a sombra. Do outro,
O movimento. Stoltz tenta resgatar Oblomov inúmeras vezes. Insiste para que ele se levante, para que participe da vida, para que se envolva com o mundo. Ele representa a voz da realidade, da ação, da disciplina, mas toda tentativa esbarra na mesma muralha. A promessa vazia de amanhã. Oblomov agradece, concorda, sonha em mudar. Mas, no dia seguinte, permanece deitado. Esse contraste é profundamente atual. Quantos de nós não temos um Stoltz ao nosso lado? Um amigo, um colega, um parceiro que vive se movendo, realizando, correndo riscos, enquanto nós ficamos na paralisia da promessa. Admiramos essas pessoas, nos inspiramos nelas, até invejamos sua energia. Mas na hora de agir, preferimos permanecer no território seguro da espera. Esperamos o dia ideal, a motivação perfeita, o alinhamento das circunstâncias. Só que esse dia nunca chega. Stoltz é a lembrança incômoda de que a vida exige movimento. Ele nos mostra pela ação que o mundo não espera. Oblomov, ao contrário, encarna a passividade de quem acha que pode viver apenas de intenções. O choque entre os dois é um retrato de nós mesmos, entre aquilo que desejamos ser e aquilo que de fato fazemos. Se não tomamos cuidado, repetimos o destino de Oblomov. Perdemos anos acreditando que a mudança começará amanhã, quando na verdade só poderia começar hoje. E a vida não perdoa adiamentos infinitos. Ela simplesmente passa. Ele morreu sem viver, pode-se dizer de Oblomov. E o perigo é que, se permanecermos deitados nas promessas do amanhã, o mesmo pode ser dito de nós.